Eu tenho descoberto muita coisa legal, muita coisa. Bom, então nós vamos chamar agora a Júlia. Júlia, querida, seja bem-vinda. E você vai dar essa abertura aí para o nosso primeiro Congresso Nacional, né, primeiro Congresso Nacional de Psicopatologia Clínica Integrada. Nós vamos ter diálogos entre as abordagens terapêuticas para compreender, né, esse sofrimento psíquico atual que a gente vê constantemente aí. Júlia, está me ouvindo? Sim, sim. Então, fique à vontade. Obrigada. Esse momento é seu agora, estamos aqui para te ouvir. Perfeito. Que honra participar da abertura desse evento. Espero que eu possa contribuir para todos que estão aqui, né? Estudantes e profissionais. Então, hoje eu venho trazer para vocês um pouco da visão do borderline dentro do DBT e essa ideia de construir uma vida que seja digna de ser vivida. Já começo dizendo que a DBT ela é uma abordagem com maior evidência, né, de sucesso no tratamento do transtorno de personalidade borderline, mas a DBT não começou com enfoque de borderline, na verdade. A Marsha Linehan, que é a teórica por trás da abordagem, ela começou pesquisando sobre suicidas crônicos. Então, muito dessa ideia de vida que vale a pena ser vivida vem disso. Como que eu vou convencer uma pessoa que perdeu a esperança na vida, que apesar de tudo, a vida ainda assim vale a pena ser vivida? Então é muito interessante. E ela mesma traz, né? Essa é uma citação da Marsha. Uma vida que vale a pena é aquela que, do ponto de vista do próprio paciente, vale a pena continuar. E eu queria abrir um parêntese já no início. Existe um pouco de mistura teórica com a ACT. A ACT, ela trabalha muito com valores e vem ficado um pouco confusa essa ideia de vida que vale a pena a partir desses valores. Mas a DBT compreende de uma outra maneira. E que maneira seria essa? A vida que vale a pena ser vivida, ela vai atuar ali na diminuição, da redução do sofrimento crônico. Porque pessoas diagnosticadas com borderline são pessoas em que vivem uma instabilidade emocional acentuada, e quando há uma desregulação emocional, eles têm um lento retorno à linha de base. Então, esse sofrimento crônico, a longo prazo, pode fazer com que a pessoa perca, né, a fé ou a vontade de viver e considere ali o suicídio, o autoextermínio como uma solução para ela. Além disso, diminuição de comportamentos autodestrutivos. Eu coloquei uma enquete aqui, e que ela traz que pelo menos 75% de toda a população ali diagnosticada com borderline, pelo menos uma vez tentou algum comportamento autolesivo. Então, a gente também foca nisso. Diminuição de comportamentos autodestrutivos. Muitas vezes, os comportamentos autodestrutivos podem não ser o que a gente chama hoje de CASES, que é comportamento autolesivo sem intenção suicida, mas também em outros vieses, como se colocar em perigo, uso de substâncias, relacionamentos instáveis que levam a pessoa ali a tomar comportamentos que podem levar a uma morte, por exemplo. E, por fim, construção de repertórios comportamentais, que seria a última parte ali da DBT, sabe? Muito do que a gente sabe hoje dessa abordagem vem disso. A DBT é aquela abordagem que tem as habilidades de regulação emocional, afetividade interpessoal. Isso é sim uma parte, mas não é o todo. Muito vai vir ali de fazer esse paciente sobreviver às crises. Como que esse paciente, dentro dessa crise inexorável, consegue sobreviver, aguentar passar por ela, a ponto de escolher um repertório comportamental que não seja desadaptativo. Então, essa é a questão clínica central. Como que a gente consegue tornar essa vida desse paciente, dentro dessas crises, suportáveis, ou boa o suficiente para ser vivida? E aí surge a questão da urgência da DBT. A DBT ela caiu como uma luva, porque, pelo menos,
Isso a Marsha Linehan fala no livro dela, pelo menos um profissional de psicologia ou psiquiatria vai ter um paciente borderline ao longo da carreira, porque são muito numerosos. Eu peguei aqui dentro do próprio livro, tá, da Marsha, esses dados. Então, ela coloca para gente que pacientes com borderline, eles somam 11% de todos os pacientes com diagnósticos psiquiátricos ambulatoriais. Então, são muito populosos. E quando esses pacientes chegam à clínica, muitos dos profissionais podem se sentir como é que se diz? Podem se sentir impotentes de uma forma geral de como tratar esse paciente. Se esse paciente ele chega trazendo tanto sofrimento aqui para mim, como que eu consigo salvá-lo? Essa é uma questão muito central até para quem está iniciando na clínica. A gente sempre fica, em início de carreira, muito preocupado em, bom, como eu posso ajudar esse paciente de uma forma substancial. Então, nesse caso, ela veio como uma luva com relevância e com evidências científicas. Ainda de dados demográficos, 74% das pessoas diagnosticadas com borderline são mulheres, existe uma parcela masculina também, e aquele que eu já tinha mencionado, né, 75% da população borderline, pelo menos uma vez na vida, praticou, né, teve um episódio de autolesão. Isso aqui é muito importante. Só um detalhe conceitual para vocês. Hoje em dia, a gente não usa mais a palavra automutilação, porque entende que automutilação é você tirar uma parte do seu corpo. Então, esse termo automutilação foi substituído por autolesão. E, bom, como que surgem, né, esses pacientes com intensa desregulação emocional, como o do borderline? O que é que faz essas pessoas desenvolverem o transtorno de personalidade borderline e por que isso é importante ao longo do tratamento? Um dos primeiros passos em DBT é a gente identificar esses marcadores, né, biossociais dentro da vida do paciente. Então, a gente entende, né, que quando a gente estuda psicologia da personalidade, as crianças, né, os bebês, quando eles nascem, eles têm um certo temperamento. Então, existe aquele bebê que ele é mais sensível, existe aquele bebê que ele é um pouco mais safo, existe aquele bebê que é um pouquinho mais raivoso. Chega a ser até engraçado de ver como que bebê tem os seus jeitinhos, né? A gente vai dizer que a pessoa que tem uma predisposição a desenvolver o transtorno borderline, ela já tem uma vulnerabilidade emocional biológica. Ela já é sensível a estímulos emocionais. Ela já vai responder diferente ao ambiente e ela vai ter esse lento retorno à linha de base quando ela se desregular. Então, isso a gente observa muito quando a criança está na escolinha, por exemplo, e precisa emprestar algum brinquedo e ela tem um pouco mais de apego, ou se desvencilhar dos pais para poder estar na creche. É muito dolorido, a criança chora bastante. Então, a gente já consegue ver essa sensibilidade desde já. Isso, por si só, não seria determinante para um transtorno de personalidade. Então, a gente tem o segundo item, que é o ambiente invalidante. Então, pensem, né? A gente tem uma criança que, por si só, já sente demais, já tem uma alta sensibilidade ao ambiente. E, claro, ela está aprendendo a viver, ela não vai saber lidar com essa sensibilidade emocional exacerbada. Então, ela entra num ambiente invalidante, um ambiente, por exemplo, onde os cuidadores, eles não ensinam ou não, talvez, normalizem a experiência emocional dela, minimizem de certa forma. Eu gosto muito de exemplo, crianças, né, em que os pais, quando elas choram ou quando elas se frustram, os pais dizem, para com isso, engole esse choro. Então, toda vez que é uma minimização da experiência dele, toda vez que o ambiente invalida o que aquela criança sente, ela não aprende a lidar com o que sente, como responder ao ambiente, e ela também, né, vai se desenvolver como um adulto com maior propensão para desregulação emocional. Esses dois em conjunto é o que leva ali ao desenvolvimento do transtorno. E aí a gente chega ao problema central
que a DBT tenta, né? Que a DBT, na verdade, busca solucionar. A desregulação emocional. E essa desregulação emocional, ela tem 5 frentes, 5 grandes frentes. Que é a desregulação emocional, parte do exemplo que eu fiz agora. A desregulação interpessoal, então essa pessoa tem dificuldade em interagir no seu ambiente, com seus parceiros, com seus familiares, com seus amigos. Existe uma desregulação comportamental, que muitas vezes vem em busca de um alívio. Uma desregulação cognitiva, então como ela se percebe, como ela percebe o mundo, os pensamentos, como eles surgem. E uma desregulação do self, o que é muito característico do transtorno de personalidade, né? Existe uma instabilidade de quem eu sou, que lugar eu ocupo no mundo, quem eu quero ser. Então, esses déficits, eles são organizados e eles vão ser, posteriormente, né, organizados a partir de terapia individual. Vai ser no cuidado individual em que o terapeuta vai conseguir identificar esses pontos. E não só isso, eu gostaria de trazer para vocês a estrutura de um tratamento DBT standard, porque toda essa apresentação que eu fiz está se baseando nisso. Então, existe hoje o que a gente chama de uma DBT padrão, que engloba esses 4 pontos que eu coloquei aqui no slide. Então, terapia individual, treinamento de habilidades em grupo, o coaching telefônico e uma equipe de consultoria para os terapeutas. Todos os estudos que sustentam a eficácia da DBT partiram disso aqui, do paciente recebendo toda essa estrutura. Se você tira uma parte ou outra, você já compromete a eficácia do tratamento. Então, por exemplo, na terapia individual, vai ser onde a gente vai mapear toda a análise em cadeia do paciente, que a gente vai elaborar estratégias, que a gente vai fazer intervenções. Vai ser a parte mais focada e individualizada para aquela pessoa. Além disso, a gente também tem que inserir essa pessoa num treinamento de habilidade. Porque, bom, se existem déficits ali interpessoal, comportamental, cognitivo, a maioria deles a gente vai trazer habilidades da própria DBT para isso. O coaching telefônico. Coaching telefônico é o terapeuta se comprometendo a atender esse paciente em caso de desregulação emocional. No entanto, não é como se ele tivesse 24 horas disponível. O coaching telefônico, ele ocorre em casos de crises emocionais e o terapeuta se compromete a introduzir uma habilidade para esse paciente, a tempo de estabilizar e aguardar até a sessão de terapia. Existem algumas regras para o coaching telefônico. A DBT, ela trabalha muito com análise do comportamento. Então, por exemplo, se um paciente ele teve uma tentativa de suicídio e recorreu ao coaching telefônico, o terapeuta vai acolher, ele vai perguntar se o paciente está bem, se o paciente está seguro, se o paciente tem alguém perto, mas ele não vai reforçar o comportamento do paciente, então ele não vai se estender para além disso, é de uma forma muito pragmática, e nem vai adiantar a sessão do paciente. Porque, bom, se o paciente tentou suicídio e eu adiantei a sessão dele, pode ser que haja um pareamento e haja essa busca sempre junto uma com a outra. Então, há uma regra de o paciente teve uma tentativa de suicídio ou algo correlato, espera pelo menos 2 dias antes de realocar a sessão dele, para evitar que a gente possa fazer de uma forma errônea um reforçamento. Além disso, a Marcia, ela é tão empática e tão incrível, né, com a equipe de terapeutas DBT, que ela pensou em um recurso para os terapeutas não entrarem em burnout. Quando nós fazemos atendimentos de pessoas suicidas crônicas ou pessoas com borderline, são casos que podem exigir um pouco da nossa eu não vou achar uma palavra melhor agora, gente, então vou usar energia, tá? Me fugiu aqui a palavra. Mas não por mal, não porque o paciente quer, mas é porque é um caso complexo e o terapeuta, ele se coloca naquele lugar de buscar melhor intervenção, de pensar e de se preocupar, claro, né? Então, para prevenir um burnout do terapeuta, a Marcia criou a equipe de consultoria, onde são vários terapeutas DBTs e eles ficam aplicando a DBT em um no outro.
É muito comum, por exemplo, isso já aconteceu comigo, de uma paciente suicida, ela decidir sair do tratamento. E nesse momento em que essa paciente decidiu sair, minha cabeça ficou a mil. O que poderia acontecer? Ela estava ali no ápice da crise suicida dela. É um momento em que a gente fica um pouco de mãos atadas. Claro, eu consegui contatar a rede de apoio dela, mas e aí? O que vai ser feito dessa paciente? Então, a gente pode entrar ali numa espiral de culpabilização, uma espiral de o que eu poderia ter feito diferente, e é aí que a equipe de consultoria faz diferente. Ela vai enxergar, né, algumas coisas em que a gente talvez não enxergue nesse momento e trazer para a gente, bom, você fez o melhor que você pôde, você fez tudo que estava no protocolo, sabe? A gente vai prevenindo o burnout de um e de outro. Esses momentos em que os casos estão mais intensos e mais difíceis de mapear e manejar. E, bom, ela não é opcional, tá? Essa estrutura ela foi totalmente pensada para reduzir o abandono e para aumentar a adesão, tanto do terapeuta quanto do paciente. E, bom, tá, a gente começou um tratamento standard, a gente tem esses 4 pontos. Como que eu vou tratar esse paciente, então? Pensando que pacientes borderline são pacientes que têm muitas demandas. Então, até voltando aqui, né, para exemplificar, existe a questão emocional, interpessoal, comportamental, cognitiva e do self. Então, geralmente, as demandas, elas são muito bem entrelaçadas. E quando eu falei lá no início que alguns terapeutas podem se sentir despreparados, é porque, bom, se eu chego hoje, meu paciente está falando de autoestima, amanhã ele chega e ele está falando de relação, e amanhã chega e ele está falando disso. Caramba, onde que eu pego? Sinto que eu estou sempre apagando incêndio. Então, existe uma estrutura para fazer com que o terapeuta tenha clareza do que é importante naqueles momentos. Então, tem toda uma hierarquia. A partir do momento em que a gente faz uma formulação de caso do paciente. Então, em primeiro lugar, a gente sempre vai abordar os comportamentos que ameaçam a vida dele. E comportamentos que ameaçam a vida, a gente entende como comportamentos suicidas e comportamentos autolesivos, porque pode ser uma autolesão superficial, mas em algum momento alguma coisa pode dar errado, pode ser uma grande lesão e levar a um acidente. Tem um professor da minha pós-graduação que ele fala aqui que comportamentos que ameaçam a vida pode ser até subir a Pedra da Gávea, porque é perigoso, as pessoas morrem lá. Então, é claro que é uma piada, tá, gente? Não seria um tipo de alvo, mas é bom a gente observar e ter um olhar bem atento, porque nem sempre o viés do suicídio está claro, tá limpo para a gente, né? Então, observar sempre os comportamentos que ameaçam a vida desse paciente. Se o paciente ele sobe o morro para comprar maconha 4 horas da manhã, isso é um comportamento que ameaça a vida, por exemplo. Se o paciente não tem comportamentos que ameaçam a vida, então a gente parte para os comportamentos que interferem na terapia. Porque se esse paciente não estiver aqui, como que eu vou cuidar da demanda dele? Então, o que são os comportamentos que interferem na terapia? Faltas, atrasos, falta de pagamento, falta de limites. Então, assim, a gente postulou que o coaching telefônico ele vai ser feito tal hora, ele vai ter duração de 10 minutos, o paciente se compromete a usar a habilidade tal. Vamos supor que o paciente ele não quer usar a habilidade, ele não quer se regular, ele só quer falar. Isso é um comportamento que interfere na terapia, logo tem que ser abordado com o paciente. E tudo isso também vem muito na época do pré-tratamento. Existem acordos que ocorrem lá no pré-tratamento antes mesmo da terapia em DBT inicial. Aí vamos supor que a gente está com um paciente suicida, a gente já passou da fase de comportamentos que ameaçam a vida, a gente já passou da parte de comportamentos que interferem na terapia. Agora a gente vai trabalhar com comportamentos que interferem na qualidade de vida. E comportamentos que interferem na qualidade de vida, muitas vezes, podem estar conectados com valores, sim, mas podem estar conectados com déficits de habilidades. Então, como eu me comporto, como eu me coloco, como eu me relaciono com as pessoas, aonde eu quero chegar na vida, o que eu quero fazer, quais são minhas metas de curto, de longo prazo.
E, por fim, aquisição e generalização de habilidades, porque aquele treinamento, em um primeiro passo, ele não é garantia de que aquele paciente ele vai estar aplicando essas habilidades. Ele precisa generalizar. E o terapeuta precisa saber e garantir que o paciente consegue generalizar essas habilidades. Que ele consegue adaptá-las para as situações e que ele consegue aplicar de uma forma substancial no dia a dia dele. Então, ok. Dentro dessas hierarquias, né, dentro da formulação de caso, a gente vai partir agora para as estratégias da DBT. Dentro de tratamento individual para pacientes borderline. Só um minutinho que eu vou beber água. Pacientes borderline, eles têm uma coisa que a gente chama popularmente de pensamento 8 ou 80. Tudo ou nada, né? O que a gente chama de pensamento dicotômico. E isso traz em certo momento, o tratamento empata por isso, sabe? Ele fica lá meio que empacado. Uma das estratégias é a estratégia dialética. Dialética talvez seja o termo que eu mais goste, que tenha feito mais sentido para mim dentro de toda essa questão da DBT. E é basicamente você entender que duas coisas que são diferentes, dois pontos de vista, eles podem ser verdadeiros, eles não precisam se anular. Eu posso achar que a Rihanna é a maior diva pop, o fulano pode achar que é a Lady Gaga, e um não anula o outro. Elas continuam sendo as divas pop, sabe? Então, no momento em que aquele paciente empaca e fica, bom, se eu sou uma pessoa que não sei me relacionar, se eu sou uma pessoa que não consigo manter relacionamentos, então eu sou uma pessoa ruim. Se eu sou uma pessoa que tenta suicídio, que não tem amor à vida, ou que não consigo nada porque tudo dá errado para mim, eu sou uma pessoa terrível. Esse é o momento de você trazer para o paciente uma visão diferente do mundo. Sair daquele 8 ou 80. Existe uma outra forma de observar. Não é porque os seus relacionamentos estão errados que você é uma pessoa difícil de ser amada. Você pode ter dificuldades e ainda assim você pode trabalhar para poder adquirir, né, novas visões, adquirir novas formas de se comportar dentro desse ambiente. Uma coisa não precisa anular a outra. O que leva à segunda estratégia, que é a estratégia de validação. E validação aqui não é validação deliberada. É você entender, na verdade, fazer o paciente entender, né? Que tudo que ele fez, por mais desadaptativo que possa ter sido, faz sentido dentro do contexto dele. E aqui não é para passar a mão na cabeça do paciente. É porque esse paciente é tão invalidado ao longo da vida que um dos movimentos da regulação emocional é fazer esse paciente escutar as próprias emoções. Mas como que ele vai escutar as próprias emoções se ele mesmo não acredita nelas? Ah, isso aqui que eu tô sentindo é bobeira. Ah, isso aqui não faz sentido. Então o terapeuta ele vai contra a maré, ele vai validar esse paciente. Fulano, dentro do que você viveu, isso aqui fez sentido. Faz sentido você se sentir dessa maneira. Então vamos analisar isso aqui mais a fundo, eu e você? Isso aqui é para a gente pegar e caminhar em sentido à mudança. Estratégia de mudança eu vou discutir logo em seguida, mas acho muito importante dizer que um pressuposto muito importante da DBT é os pacientes que vêm até nós, eles estão fazendo o melhor que eles podem e ainda assim eles precisam aprender novas formas de se comportar. Isso pega e entra de acordo na dialética de aceitação e mudança. Validação como aceitação, mudança sendo a mudança em si. Então, dentro do setting terapêutico da DBT, o terapeuta ele vai estar sempre oscilando entre validação, mudança, aceitação, mudança. A todo momento você vai estar ali dançando, né, dentro desses dois polos. Número 4, estratégias de caso. As estratégias de caso, ela é bem parecida com isso aqui,
tá? Então, tem toda uma formulação DBT para a gente poder lidar com esses pacientes. Então, a todas as demandas em que houverem, que vierem diferente, a gente vai sempre tentar, né, entender como que isso se entrelaça à demanda daquele paciente, para a gente poder, né, pouco a pouco, trabalhando as hierarquias. E as estratégias de gerenciamento do terapeuta, que é basicamente ali aquele cuidado dentro da consultoria. Então, gerenciar o estresse do terapeuta, gerenciar a frustração do terapeuta, preocupação do terapeuta, tudo isso é levado em consideração também. Falando sobre estratégias de mudança. Então, a gente tem a lindíssima e queridíssima, por todos os terapeutas DBT, a análise comportamental. Se alguém aqui se interessa, pessoal, pela DBT, eu aconselho muito que estude análise do comportamento, porque tem bastante. Existe também na DBT, né, a mudança cognitiva, mas a gente trabalha principalmente com comportamento. Pode ser muito difícil, de uma primeira vez, alcançar a cognição daquele paciente, mas se a gente muda o comportamento, consequentemente, a gente muda o pensamento dele. Então, a análise comportamental, ela vai ser diferente aqui, ela vai levar em consideração outras coisas que, por exemplo, a TCC traz, só que de uma forma um pouco mais simples. Então, na DBT, a gente tem vulnerabilidades. A gente entende hoje, né, dentro da psiquiatria, que, por exemplo, uma noite de sono ruim deixa um paciente mais vulnerável a uma oscilação. Que uma alimentação deixa um paciente mais vulnerável. Então, tudo isso é levado em consideração na análise. O treino de habilidades, e o treino de habilidades aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ensinar puramente habilidades para o paciente, sem fazer o paciente minimamente tolerar o estado emocional que para ele é repulsivo, pode ser invalidante. Então, você pode, como terapeuta, estar cumprindo o papel de invalidação que o ambiente cumpriu para ele. Ele pode ter uma habilidade, ele pode saber como fazer, mas se ele não tem capacidade de aplicar aquela habilidade, ele vai continuar se sentindo ineficaz, ele vai continuar se sentindo inadequado, ele vai continuar se sentindo mal. A gente pode perpetuar isso. Então, atenção, muita atenção. Exposição. Então, exposição aqui é para o caso dos pacientes em que agem de forma evitativa. Aos poucos, a gente vai mantendo uma exposição do paciente ao estímulo aversivo e de forma bem gradual e lenta, na maioria das vezes até com... Na maioria não, em quase todas as vezes, com simulação primeiro, né, em setting terapêutico, antes do paciente, de fato, aplicar isso no ambiente dele. E, por fim, a modelagem. Modelagem é o terapeuta validar microcomportamentos em que a gente quer que o paciente aumente. Então, se o paciente ele tem dificuldade em não gritar com o namorado quando ele se sente rejeitado, na primeira, segunda vez em que ele conseguir mudar ou modelar o comportamento dele um pouquinho que seja, a gente valida, porque a gente quer que esse comportamento se repita. Aqui, como que acontece, né, uma análise em cadeia, quis trazer para vocês verem como é um pouquinho diferente da TCC. Então, aqui a gente começa a análise em cadeia a partir das consequências, que é essa parte cinza mais escura. A consequência, por vezes, pode ser o nosso comportamento-alvo, comportamento-problema. Então, se o comportamento-problema é o paciente beber demais e perder a consciência na rua, esse é um problema que interfere, que fere, né, ou pode gerar um problema ali na vida dele, entra como comportamento-problema. Em seguida, a gente vai para o evento desencadeante. O que desencadeou esse comportamento? Entre o evento e as consequências, tudo que acontecer vão ser links. O que são links? Os links podem ser qualquer evento que seja fisiológico. Então, o paciente sentiu ansiedade, coração acelerado, tudo que tem a ver com o corpo dele. Podem ser emoções, podem ser comportamentos, podem ser contingências, então coisas que aconteçam no ambiente. Tudo isso são links. E os links aqui não são só 3. Eles podem ser quantos forem, desde o evento desencadeante até as consequências.
Em seguida, a gente tenta pensar os fatores de vulnerabilidade. Esse paciente dormiu bem? Esse paciente estava alimentado? Esse paciente esqueceu a medicação? O que poderia ter deixado esse paciente mais vulnerável? Esse paciente viveu uma situação semelhante no passado? Esse paciente discutiu com alguém antes de sair de casa? Tudo isso são coisas que já deixam uma pessoa que já tem ali uma sensibilidade emocional, como pacientes borderline, muito mais ativados para qualquer outra situação posterior. Por fim, a gente pensa nas consequências. Como tudo em análise do comportamento, a gente vai pensar nas consequências que são reforçadoras ou não. Consequências de curto e de longo prazo, porque todo comportamento que se repete, ele funciona de certa forma. E aí a gente precisa, e nós como terapeutas precisamos entender como esse comportamento está funcionando. O comportamento está desempenhando para esse paciente. Eu como terapeuta e ele como paciente de forma colaborativa, é nesse livro aqui, que é o treinamento de habilidades em DBT para pacientes, caso vocês tenham interesse. Eita, agora que eu vi o chat, vocês estão me ouvindo agora? Ok, tá. Sim? Beleza, beleza. Então, esse aqui é o livro de treinamento de habilidades para os pacientes. Aqui a gente consegue acessar essa análise em cadeia, porque a intenção é que o paciente, ele aprenda como que é o seu próprio funcionamento. Então, dentro dessa mini apostila aqui, ele tem esse material. Também existe do profissional, tá? Caso vocês tenham interesse. Esse aqui é de habilidades. Então, continuando. Então, ok. Saímos do polo de análise em cadeia, conseguimos entender o funcionamento do paciente, quais são as tendências desse paciente de agir em certas ocasiões. Então, agora eu vou partir para a intervenção. Esse paciente já está ali participando de grupos de habilidades, está dentro da psicoterapia individual. Eu, como terapeuta, estou num grupo de consultoria e eu presto coaching telefônico, então agora a gente vai começar a pensar em análise de soluções. Análise de soluções não só tem a ver com habilidades, tá? Análise de solução pode ser modificação de pensamento, modificação de comportamento, e aí, se for nesse caso, a gente entra aqui nas habilidades. Modificação de contingências, então, se o paciente mexe ou o terapeuta mexe no ambiente, pode ser uma análise de solução também. Mas focando aqui, né, no que a apresentação me pede, que são os pilares do DBT e as habilidades, vou me aprofundar aqui nesses pontos. Quando a gente inicia, e quando os pacientes eles entram em grupos de treinamento de habilidades, eles sempre vão iniciar pelos módulos de atenção plena, que são os módulos de mindfulness. E por que isso? Frequentemente, pacientes borderline, que sentem intensamente, como eu disse, eles têm baixa tolerância a emoções difíceis, conflitantes. Então, a tendência de quando eu sinto uma coisa que é muito ruim é querer me afastar dela. E eu vou me afastar dela como? Talvez, não sei, saindo de casa, conhecendo novas pessoas, ou bebendo, ou, enfim, seja o que for que o paciente achar que funcione para ele. Então, não existe uma presença nesse estado aversivo. Muitas vezes não existe consciência do que é esse estado aversivo e por que ele é tão ruim. Então, a aceitação e a atenção plena, ela entra aqui num estado de tomada de consciência. Se esse paciente antes ele estava no automático, ele sentia algo muito ruim para ele, e ele partia para uma mudança de estado, para uma mudança de comportamento, agora eu vou pedir que esse paciente fique lá. Fica lá e me fala o que é tão aversivo para você.
O paciente, claro, o terapeuta, claro, ele tem que ser muito habilidoso, né, para poder gerenciar o paciente nesse estado de frustração, de um estado repulsivo para ele, mas é naquele lugar que a gente vai conseguir entender o que para ele é tão ruim. Vai ser nesse lugar que a gente vai trabalhar muito a exposição. Então, primeiro a gente começa. Você consegue ficar 10 segundos nesse estado, sem tomar nenhum comportamento alternativo? Você consegue ficar 1 minuto? Você consegue ficar 15 minutos? Olha só como é que você consegue ficar tanto tempo. Tá vendo que não era tão ruim assim? Então, o mindfulness, ele funciona mais ou menos isso. Mais ou menos nesse lugar. Tomando consciência e percebendo que a crise, apesar de intensa e difícil, ela é passível de ser sobrevivida. Em seguida, outro pilar de aceitação é a tolerância ao mal-estar. Nem toda crise vai ser possível ser contornada. Algumas crises a gente só consegue viver. Então, passar por elas. Algumas crises a gente só vai ter que passar, esperar passar. E é aqui que o treinamento de habilidades de tolerância ao mal-estar entra. Um muito famoso é o surfando na urgência. Então, a gente entende, né, que toda ativação emocional, ela cresce, né, ela chega num pico e ela decai porque o nosso corpo, a nossa fisiologia não sustenta a ativação por muito tempo. Então, surfar o mal-estar é basicamente você sentir o mal-estar chegando, saber que ele está chegando no pico, mas entender que ele vai cair em algum momento. E eu vou sobreviver a ela utilizando habilidades de tolerância ao mal-estar, que são muitas. Aqui nesse livro que eu mostrei para vocês tem todas essas habilidades, tá? Atenção plena, tolerância ao mal-estar, regulação e efetividade. Aproveitando que eu estou mostrando o livro, deixa eu mostrar um outro. Deixa eu ver se está cortando de novo. Tá. Esse aqui é para quem quer entender como funciona a DBT. Então, esse aqui não é de habilidade. Esse é o Terapia Cognitivo-Comportamental para Transtorno de Personalidade Borderline. Esse é para o terapeuta, também tem para o paciente. Então, voltando aqui. E nas estratégias de mudança, né, para de fato mudar o comportamento daquele paciente, mudar a cognição, mudar a emoção. A gente tem aqui habilidades de regulação emocional, e aqui é muito interessante, eu gosto bastante de regulação emocional, porque é basicamente um letramento emocional. Como que eu ensino aquela criança que foi dita para engolir o choro, que aquilo não era aquilo tudo, que as emoções dela são legítimas? Elas podem, sim, passar um pouco... Elas podem, né, no caso, serem intensas ou, por vezes, não corresponderem aos fatos. E isso é algo que a gente investiga como terapeuta. Mas se a raiva, por exemplo, ela é justificada pela situação, a gente passa a fazer aquele paciente entender, olha, a raiva nesse lugar aqui, ela está te protegendo. A gente pode sentir a raiva, o que a gente não pode é seguir o fluxo da raiva. Porque se a gente seguir o fluxo da raiva, as coisas desandam. Mas aqui ela se justifica. A raiva está falando para você que uma injustiça está acontecendo. Qual injustiça que é? Como que a gente pode agir a contornar essa injustiça de uma forma funcional, de uma forma que não seja desadaptativa? É uma das partes que eu mais gosto. E efetividade interpessoal. Se esse paciente ele tem dificuldade de se relacionar com parceiro ou parceira, se ele tem dificuldade em se comunicar com colegas de trabalho, com amigos, com família, o módulo de efetividade interpessoal basicamente vai trabalhar comunicação, vai trabalhar ali como se portar, como observar, como ser, né, um ser social, no geral. E aí esses 4 módulos, né, eles entram na análise de solução, mas também entram em todo o treinamento de habilidades ali para o paciente. Estou chegando no fim. E aí, por fim, né, eu queria dizer que a DBT ela não propõe que a gente elimine o sofrimento do paciente. A vida que vale a pena ser vivida, ela basicamente é construída nisso. E mostrar para o paciente que a crise, por mais difícil que ela seja, porque para o paciente borderline realmente ela pode ser vivida. E mais do que isso, uma vida valiosa pode ser construída apesar dos sintomas em que infligem, eles tendem a diminuir. O paciente, ele tende a sentir maior domínio sobre os seus sintomas. Ele tende a conseguir se regular de uma forma melhor. Então, apesar disso que ele vive, ele pode construir uma vida valiosa. Ele pode aplicar as habilidades, ele pode construir essa vida. Então, o foco, ele deixa de ser em
a instabilidade como a identidade dele e passa a ser o funcionamento comportamental dele de uma forma adaptativa. E é isso, pessoal. Finalizei. Abro para dúvidas agora. Que palestra, gente. Isso não foi uma palestra, foi uma aula. Obrigada, Ju, maravilhosa. Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante. E confesso que eu não conhecia a DBT, e estou apaixonada. Meu Deus. Eu anotei aqui que eu achei muito interessante que as demandas do border, ela vem muito entrelaçadas, né? E muitas vezes o terapeuta, ele tem um pouco de... Ele se sente um pouco despreparado porque é muita coisa, né? E aí, por isso que vem a hierarquia de alvos, né? Eu achei isso muito legal. Exato, exato. É para poder mesmo guiar o terapeuta, né? A Márcia, quando construiu aqui a DBT, ela pensou muito no paciente, mas ela também pensou muito na gente que está do lado de cá, né? Eu acho isso muito bonito. Sim, sim. Um outro pensamento que eu vi aqui... Nossa, antes de eu falar o que eu vi, eu preciso acompanhar o chat. Olha o que o pessoal está falando. Tá passando rápido demais. Gente, estamos com 266 ao vivo, que maravilha. E o pessoal está falando aqui que amou a palestra. A gente daqui a pouquinho já vai passar para perguntas e respostas. Ju, o pessoal pediu para você repetir o nome do livro. Você falou sobre um livro e você falou que tem a parte do terapeuta e do paciente também, é isso? Certo, isso. É o treinamento de habilidades. A gente tem o livro de treinamento de habilidades para o terapeuta, que é esse vermelho, Uhum. e o treinamento de habilidades para o paciente. É basicamente a mesma coisa, tá? Só que um aqui é a linguagem para o paciente, então é uma linguagem mais fácil e exemplos para ele preencher. Uhum. E aqui é mais direcionamento para o terapeuta. Então, exemplos que o terapeuta pode usar em sessão, em treinamento de habilidade, direcionamentos mais técnicos nesse livro. Nossa, que interessante. E ele é de fácil acesso? A gente consegue encontrar na internet? Sim, sim, eu comprei esses aqui na Amazon. Ah, que legal. Depois, se você puder passar a bibliografia, o pessoal está pedindo. Ó, Larissa, parabéns pela palestra. O Alex, eu estou cursando psicologia e tenho borderline, Alex. Imagino que você deve ter gente, fugiu a palavra. Experienciado. É isso aí. Muita coisa do que ela disse aqui. Muito bom, estou aprendendo isso na minha pós. A Cibele fala, gente, olha, vocês são maravilhosos. Então, a gente vai passar agora para o momento de perguntas. Nós temos um tempinho aí. Se alguém tiver alguma pergunta, nós teremos 4 perguntas. Ai, perdão, aqui de vez em quando passam umas motos que só Deus. Vocês vão ter, a gente vai ter aí um tempinho, nós teremos 4 perguntas. E se você tiver alguma pergunta, pode abrir o seu microfone. Antes, só um minutinho, gente. Pessoal, a palavra-chave, todo mundo de papel e caneta na mão aí, palavra-chave é vida, tá? Então, quem estava perguntando aí sobre a palavra-chave é vida. E se você tem alguma pergunta, pode abrir aí o seu microfone, que a Ju vai responder para você. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Estão tímidos hoje? Tem uma pergunta do Leandro e uma da Cibele aqui no chat. Se quiser, eu posso ir respondendo. Sim, por favor, por favor. Pode ser? O Leandro falou aqui. Vejo que fora do Brasil, terapeutas trabalham com a ideia de TCCs. Até refletindo no questionamento do Ezequias Caetano. Gosto muito dele, gente. Ele é meu professor da pós. Ele é incrível. Como a DBT poderia ser vinculada a outras PBEs de base diferente da TCC tradicional? Gente, a DBT, ela pode ser... ela integra, basicamente, todas as técnicas do TCC, tirando a seta descendente, porque a gente não trabalha com ideia de crenças centrais nucleares. Então, por exemplo, a DBT a gente pode integrar com ativação comportamental. A DBT a gente pode integrar com reestruturação cognitiva, é até um módulo de análise de solução, que é a mudança ali do pensamento. Todos os métodos em que são baseados em evidências, basicamente a gente pode estar integrando. A DBT é uma abordagem super aberta para abordagens. E a Nick perguntou aqui, qual a diferença entre borderline e bipolaridade?
Minha prima tem depressão diagnosticada sem tratamento, mas acho que ela tem outro problema junto. Nick, hoje eu estava lendo um artigo da DBT Paraná sobre o borderline ser um transtorno que dificilmente vem sozinho. Então, respondendo a sua pergunta agora. Borderline, ele é um transtorno de personalidade em que a oscilação das emoções ela é mais rápida. Então, por exemplo, uma pessoa com borderline pode estar com humor neutro, perdão, uma emoção neutra, e de repente viu algo que chateou e já altera para uma raiva, para uma tristeza, em seguida para uma culpa. É rápido, é uma emoção que oscila com maior rapidez. Quando a gente fala de bipolaridade, a gente está falando de humor afetivo. Afetivo Oi? Gente, tem um áudio que abriu aí, certo? Pode continuar, Ju. Afetivo, a gente está falando do campo do humor. E o humor é como se fosse o pano de fundo da emoção, digamos assim. Então, o humor aqui, ele tem uma ciclagem mais lenta. Para ser um bipolar, né, tipo 1, tipo 2, que não seja de ciclagem rápida, a gente diz que a pessoa tem que estar no polo depressivo ali pelo menos uns 15 dias e uma mania pelo menos uma semana. Então, é bem mais definido ali a oscilação do bipolar. Ela é mais consistente, digamos assim. No borderline, não. Ela é bem mais rápida e a oscilação é da emoção. Não sei se eu respondi a pergunta. Ah, legal. Oh, Ju, a Larissa levantou a mão aqui. Você gostaria de fazer a pergunta, Larissa? Abre seu microfone. Olá, tudo bem? Estão me escutando? Sim? Sim. Eu gostaria de perguntar uma indicação, na verdade. Eu gostei muito da parte que você fala sobre análise em cadeia e queria saber se você tem algum livro para indicar que fala sobre isso, como que eu poderia pesquisar mais sobre. Olha, eu tenho esse livro aqui, ó. Ele é muito bom. Esse livro não é da Marcia, mas ele é, assim, eles são super próximos, o Charlie Swinson e ela, se quiser tirar uma foto. Calma aí, Esse livro, esse livro ele fala de todos os paradigmas da DBT, aceitação, mudança, dialética, e tem uma parte que ele fala só de análise em cadeia. E é muito bom porque o Swinson, que é esse escritor, ele usa exemplos da vivência dele. Ele é um médico psiquiatra. E ele implantou, o Arthur até falou no início que ele é enfermeiro, né? Ele implementou num hospital o sistema de DBT, um hospital que só utilizava psicanálise. E foi vendo na prática como a DBT ajudava esses pacientes borderline. E aí ele traz em exemplos análise em cadeia maravilhoso, fica a indicação. Perfeito. Muito obrigada. Por nada. Legal. O Arthur também levantou a mão. Arthur, abre o seu microfone aí. Qual a sua pergunta? Arthur, tá por aí? Não? Uai, gente, como assim? Bom, tem mais um com a mão levantada aqui, o Felipe Duarte. Tá saindo áudio? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, quem tá falando? É o Arthur. Acho que meu microfone desconectou aqui. Diga aí, meu querido. Só agradecer, Júlia, primeiramente. A palestra foi muito boa. Júlia, eu pude anotar vários pontos que eu achei muito interessante e uma dúvida ficou perpetuando na minha cabeça. Por causa que o atendimento para pessoas com borderline é um atendimento já um pouco mais complexo, justamente devido à oscilação, a questão de quando você está atendendo uma pessoa com essa condição em uma consulta, gera meio que uma confusão que parece que você está remando num rio que tem inúmeras correntes ao mesmo tempo, com inúmeras demandas ao mesmo tempo. E essas demandas, às vezes, nem chegam a mudar de uma sessão para outra. Às vezes, na mesma sessão, o paciente ele já chega com 5, 10, 15 tópicos diferentes. Mas a minha dúvida na questão em si é voltada para o tipo de abordagem que geralmente o profissional deve ter para a pessoa que vive sob a influência de um ambiente nocivo, na condição de o borderline hoje em dia ele é muito subjugado. Sim. E chega a ser num nível muito, muito, muito crônico. As pessoas elas
começaram a ter um olhar muito superficial à questão do borderline, com pesquisas em inúmeros casos totalmente errôneas, já com pré-julgamento em cima de pessoas com esse transtorno, e nesse sentido a pessoa já se sente tanto invalidada, como ela não se sente confortável nem sequer ao mesmo se expor socialmente, justamente com medo do julgamento por ser borderline. Então, como que a gente pode tratar dessa pessoa, acolher essa pessoa e fazer com que ela, aos poucos, possa trabalhar esses pontos e tornar o ambiente dela um pouco mais saudável e conseguir ter uma evolução progressiva no quadro do paciente? Certo? Acho que 2 pontos muito importantes aqui da tua pergunta, Arthur. Ótima pergunta, tá? O estigma do borderline é uma coisa que machuca muito para quem vive. O estigma, ele vem da psiquiatria há muitos anos. O próprio nome borderline é um nome pejorativo. A Marcia fala isso, né? Por muitos anos eram psicanalistas que não sabiam como tratar esses pacientes entre neurose e não sei o quê. Então, colocaram esse nome, borderline, e eles sempre foram vistos como difíceis, pessoas que abandonam o tratamento e etc. Pensando nisso, pensando em todo o know-how do paciente borderline, pensando que o ambiente invalidante, como você diz, já traz um prejuízo para ele, no primeiro momento, assim, eu não digo que é praxe, tá? Não tá em manual nenhum. É muito do terapeuta entender o momento do paciente. Eu frequentemente uso muito da validação do meu paciente quando ele está entrando, para ele entender que ele não precisa, comigo, dentro do setting terapêutico, ter amarras, né? Ter medos, julgamento da minha parte, que frequentemente acontece muito no ambiente dele. Ele não vai ser invalidado por mim. E até nesse ponto, né, vergonha é o que muito aparece na clínica, porque o paciente que foi invalidado emocionalmente, ele tem vergonha de sentir o que ele sente. Então, acho que respondendo a tua pergunta seria, o que eu utilizo, né, como paradigma do DBT seria validação, até esse paciente entender que o que ele sente é genuíno e que eu tô lá para ajudar e que eu não julgo de forma nenhuma. Não só eu, né, como nenhum terapeuta DBT julga de forma nenhuma. Ai, que interessante. Júlia, você pode confirmar qual é o seu Instagram? Que o pessoal está perguntando aqui. Sim, tá aqui na apresentação, é o Dialética em Foco, pessoal. Dialética em Foco. Ah, legal. E nós temos também, quem mais está com a mãozinha levantada aqui? Deixa eu confirmar só um minutinho que eu já vejo aqui. Eduardo Casari, é isso? Eduardo, tá por aí? Tem alguma pergunta? Oi, tá ouvindo? Sim, pode falar. Tá bom? Sim, sim. Boa tarde. Primeiramente, ótima palestra. Obrigada. A palestra foi muito boa. E enquanto eu estava ouvindo, na questão principalmente de reforço de certos padrões de comportamento, acabou me vindo na cabeça a questão de, por exemplo, as redes sociais. Se elas não poderiam acabar agindo como um reforçador na questão desse padrão, desse padrão polarizado, né? De ser ou uma coisa ou outra, já que isso é algo bem presente nas redes sociais que a gente tem hoje, né? Ah, sim, pode ser. Hoje em dia a gente vive até polarização, acho que basicamente desde que a internet se popularizou, né? As pessoas tomam lugares, assim, e não digo nem político, tá, pessoal? Mas digo de quereres, de posicionamentos. Então, sim, pode ser um reforçador desse pensamento polarizado. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando e desmitificando na sessão de terapia, ao passo que, às vezes, até o próprio paciente se coloca naquele lugar de, olha, eu estava pensando isso e aquilo, só que aí veio a sua voz na minha cabeça e aí eu, mudei completamente. Mas pode sim, Eduardo. Respondido? Respondido. Muito obrigado. Por nada. A gente ainda tem mais um tempinho, ó, o pessoal aqui do backstage. O pessoal, eles estão dando mais um tempinho aí, ó. A gente consegue responder mais algumas perguntas aí. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta?
Desculpa, Lídia, que o Juan ele trouxe aqui o termo correto da psicanálise, que eu não me lembrei. Borderline era um nome pejorativo, exatamente isso, que localizava o sujeito entre a neurose e a psicose, não era nenhum nem outro, aí colocava o paciente como um paciente da fronteira, algo desse tipo, sabe? Só para retificar aqui a informação que foi incompleta minha. Não, tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta? Aproveitar esses últimos minutinhos aí. Sibeli perguntou aqui no chat, DBT é bom para TDAH? Muito bom, porque TDAH tem dificuldade em lidar com emoções difíceis. TDAH, frequentemente, ele vai para a impulsividade para poder não lidar com o que é difícil, frustração, então a DBT trabalha esse módulo de tolerância, que é ótimo para eles também. Desculpa, Lídia. Não, imagina. Estamos aí. E aí, mais alguém tem mais alguma pergunta? Júlia, Oi? o borderline em si, ele tem muitos problemas com vícios. Ele é muito propenso a se viciar em coisas que possam gerar uma descarga de dopamina, tanto na questão da auto... Como é o nome? Que me fugiu o termo. Tanto da questão de se machucar, quanto da questão de vício em álcool, drogas, pornografia, entre inúmeros vícios. E dependendo de alguns casos, ele pode se tornar um pouco mais nocivo em aceitar o tratamento, ou até mesmo menos responsível. Então, como que seria uma boa abordagem para tentar lidar com esse vício, para poder, assim, tratar ele desde o início da raiz, conforme de um modo que não haja tantas recaídas, assim, no meio do processo, o que já é pouco comum para o border. Assim, dependendo do tratamento, às vezes passa anos, mas no meio dessa caminhada, no meio do tratamento, existem inúmeras recaídas, a pessoa vai, cai novamente, acha que está tudo perdido, que é também um dos pontos pelo qual acaba tornando o tratamento do borderline uma coisa muito exaustiva, dependendo, assim, do caso. Entendo. Arthur, na DBT a gente trabalha o que a gente chama de abstinência dialética. Quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias, frequentemente fica um fight, né, entre lados da psicologia. Abstinência total ou redução de danos? Então, a gente trabalha a abstinência dialética, que é basicamente integrar esses dois lados. O nosso foco vai ser a abstinência total desse paciente, porque, em alguma medida, esse vício compromete aquela vida que vale a pena ser vivida. Então, o paciente se compromete com a abstinência, mas a gente vai viver aquela dialética. Se a recaída acontecer, a gente pensa em redução de danos. Então, assim, vamos supor que é uma paciente com vício alcoólico. Se ela recai e fica 1, 2 semanas, a tendência dela se desregular por mais tempo é muito maior. Se ela tem uma recaída de uma noite, por exemplo, e no dia seguinte ela volta a se comprometer com a abstinência total, a tendência dela voltar para os trilhos mais rápido, digamos assim, é mais alta. Então, a gente tem esses dois focos. Você vai perceber, caso você goste e estude, que a DBT ela sempre vai dançando, assim, aceitação, mudança, abstinência total, abstinência dialética, sempre trocando, assim, sabe? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim? Obrigada. Uma última pergunta para a gente encerrar. Oi, A Flávia está com a mão levantada, Flávia? Oi, tudo bom? Isso, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria pedir, se possível, só para colocar a indicação dos livros no chat ou no e-mail, porque como eu estou assistindo pelo celular, aí na hora que ela colocou disponível a imagem, não deu para ver muito bem. Tá certo. Posso colocar no meu Instagram? Pode ser. Pode ser? Ou eu posso falar aqui agora. Eu não sei se vai dar tempo de você anotar. Coloca no Insta. Isso, a gente pode fazer o Insta. seguinte, Júlia, a gente pode fazer o seguinte, uma sugestão, na verdade, né? Você pode até abrir uma caixinha de pergunta no seu Insta, e aí o pessoal pergunta e você já responde por lá. E aí já vai interagindo. Eu vi aqui que tem mais algumas perguntas, mas a gente não vai conseguir abrir para todas elas, e aí você podia abrir essa caixinha de perguntas aí no seu Insta e vai respondendo por lá, pode ser? Combinado, combinado. Bom, então nós chegamos ao final, nós agradecemos muito, 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 Júlia. Você foi incrível, eu aprendi bastante, bastante, e nós agradecemos a presença de todos. Não esqueçam de colocar o nome na lista de presença. Repetindo, a palavra-chave é vida,
dessa palestra. E a nossa próxima palestra vai ser daqui a pouquinho, às 18h30, a gente vai falar sobre ansiedade na fenomenologia existencial. Vai ser muito, muito bacana. Então, a gente conta com vocês, vamos dar uma pausa aí rapidinho, e aí depois, daqui meia horinha, 20 minutos, na verdade, vocês entrem de novo no mesmo link que a gente vai estar aqui esperando. Obrigada, Júlia. Obrigada. Beijo. Tchau, E com pessoal. Deus Beijo. todos vocês.